Está escrito ali naquele papelzinho que tem que falar, né? Sobre uma vida nova para um novo ano, é isso? Então tá. Mas aqui não se trata de uma palestra, né? Mas algumas orientações, né, que a gente quer passar, porque muitas pessoas perguntam alguns assuntos e não sabem direito, né? A gente tem que explicar, né? Uma coisa é assim, ó. Hoje me perguntavam sobre o Papa, né? Papa. Sabe que nós tínhamos o Bento XVI, né? E Nossa Senhora sempre dizia, Papa Bento XVI. Para o Francisco, ela dizia, reza por Francisco e seu colegiado. Certo? Agora, o Bento morreu, né? O Bento está no céu e agora nós temos o Francisco. Pelo regulamento da igreja, o Francisco é o Papa. Nossa Senhora não diz reza por Papa Francisco. Ela diz reza por Francisco e seu colegiado. E não tem uma oração especial. Ela não ditou nenhuma oração. Então a gente reza qualquer oração que a gente quiser para Francisco e seu colegiado. E precisa rezar muito. Precisa rezar muito. E não devemos desanimar. E há tempos atrás ela já tinha dito, a oração nossa, a oração do Salva-Almas, tem muito poder. E ela dizia, às vezes não dá para entender como é que vocês têm dúvida de que a oração de vocês pode até converter o Francisco. Então não precisamos ter dúvida da nossa oração. Então vamos continuar rezando por Francisco e seu colegiado, qualquer oração, toda oração, né? As outras orações para o Papa Bento XVI, não precisa mais rezar por ele, já está no céu, né? O Papa João Paulo II, a oração é para a igreja, já foi rezado hoje aqui, oração para a igreja, né? Então tá. As pessoas me perguntam também sobre amorização. A gente às vezes pede para as pessoas rezar, sobretudo para as crianças, né? Fazer exercício de amorização. E muita gente não sabe o que é. Hoje mesmo já foi respondido aqui alguns bilhetes e a senhora orienta, reza a amorização. Então, a criança, principalmente, né, está doente, qualquer problema que ela tenha, a mãe pode fazer a amorização. Então, a criança está dormindo, a mãe não deve acordar a criança, a mãe deve ir no ouvidinho da criança, no ouvido da criança e conversar com a criança. Ela deve se identificar, eu sou a tua mamãe, né? Se identifica e dizia o nome da criança, né? José, eu sou a tua mamãe e quero conversar contigo. Então, se for uma criança rebelde, por exemplo, aí a mãe pode dizer assim, que bom que você é um menino calminho, que bom que você é um menininho obediente, que bom que você é tranquilo. Então, deve elogiar a criança como se ela fosse do jeito que a mãe gostaria que fosse. A criança não gosta de estudar. Que bom que você gosta de estudar. Que bom que você gosta do caderninho, do livrinho. Que legal, você vai se dar bem, você vai ser alguém na vida porque você gosta de estudar. Então, se a criança não gosta de estudar, você tem que elogiar como se ela gostasse de estudar. E assim qualquer outro problema. Problema de saúde, por exemplo.
Que bom que você é uma criança saudável. Que bom que você é uma criança que come bem, que se alimenta bem, que tem apetite. E assim, todos os problemas. A mãe deve falar o contrário. Deve elogiar como se tivesse então. Deu para entender? Deu, né? Então tem que falar sussurrando no ouvido para não acordar a criança. Por quê? O cérebro, ele vai aceitar aquilo que a mãe diz. Mas se a criança estiver acordada, o cérebro pode aceitar ou não. Ele reage, aceita ou não. Mas se a criança estiver dormindo, o cérebro só recebe, ele não pode reagir. Ele vai só receber aquilo que a mãe está dizendo. A gente fala mãe porque mãe ou a avó que cuida da criança, aquela que está mais ligado à criança, né? As pessoas que estão mais ligadas à criança, que cuida da criança. E tem que se identificar, né? Para a criança saber, para o cérebro saber quem é que está falando, né? Ô Cláudio, isso só vale para criança ou para adulto também? Para adulto também. Para criança é mais fácil, né? Criança é mais fácil porque a cabecinha dela ainda tem pouca coisa. E para o adulto já está cheio de coisa na cabeça, mistura as coisas tudo. Sabe? Então, para o adulto é mais difícil, demora mais. Para a criança, às vezes, um dia só que você faz já resolve. 3 minutinhos, não pode passar de 3 minutos. Só 3 minutinhos. 3 minutos por dia. Às vezes, no outro dia já está curada. Se for adulto, demora mais. Demora mais, o adulto já tem com a cabeça muito mais coisas, né? Mas pode ser feito também por adultos, para adultos também, né? Bom, aqui foi anotado também a água do ofertório. Às vezes eu peço para as pessoas, né? Oferece, falando na água do ofertório. O que é isso? Quando o padre recebe a água no cálice para consagrar na hora do ofertório, ele recebe no cálice, primeiro coloca o vinho no cálice, depois coloca um pouquinho de água, né? Um pouquinho, água é só uma gotinha, só um pouquinho que é colocada no cálice. Aquela água são as pessoas que estão na igreja, que estão na missa. Nós estamos sendo misturados no vinho. Então, nesse momento, você pode olhar ali, o padre está recebendo, o diácono, né, que às vezes faz esse papel de receber ali a água ou o vinho. Quando a água está sendo colocada no cálice, dizer, Jesus, hoje esta água não sou eu. Hoje esta água é Anselma. Qualquer pessoa que você queira colocar. Bom dia, Anselma. Anselma, né? Pode botar mais pessoas. O bom seria uma, né? Se você tem, o correto seria uma. Mas se quiser botar mais, também pode, né? Então, naquele momento, você troca de lugar. Aquela água se mistura ao vinho, né? Mistura-se ao vinho. O vinho será consagrado e ele se torna sangue. O que acontece? Aquela pessoa está mergulhada no sangue de Jesus. É o toque de Jesus naquela pessoa. Naquele momento, aquela pessoa está sendo tocada por Jesus, por Deus. Mas aí a gente troca de lugar. Jesus, hoje essa pessoa não sou eu. Hoje a pessoa é outra pessoa. Você está fazendo ali um ato de caridade, um ato de amor para com aquela pessoa que está doente, ou aquela pessoa que precisa de oração, trocando de lugar. Você vê, são sinais bonitos, são coisas bonitas que acontecem na missa, e a maioria das pessoas não sabe o que é, não percebem. Quantas graças se pode acontecer? Cada gesto da missa tem um valor especial. Todos os gestos têm o seu valor especial. A gente precisa então conhecer para saber usar esses valores, né?
Outra coisa também, na oração, orai, irmãos, orate frates. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, né? As pessoas respondem, receba, ó Senhor, por suas mãos. Não é ó Senhor, é o Senhor. O Padre está dizendo, orai, irmãos, para que esse sacrifício, o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai. Então nós vamos dizer assim, Deus, ó Deus, receba, Senhor, receba, Deus. Que Deus receba por tuas mãos, Padre. Que Deus receba através das tuas mãos, Padre, esse nosso sacrifício, essa nossa oração. Que o Senhor receba pelas mãos do Padre a nossa oração. Então receba o Senhor por tuas mãos, Padre, esse nosso sacrifício. Não precisa dizer a palavra Padre, né? Receba, porque o Padre está convidando nós. Orar, irmãos, vamos rezar junto comigo para esse nosso sacrifício. Aí a gente diz, que o Senhor receba por tuas mãos esse nosso sacrifício. O Senhor. Não é? Eu sei que a maioria das pessoas não perceberam direitinho o significado desse diálogo entre o Padre e o povo, né, que está rezando aí. Mas é muito triste, alguém que a gente já viu também, ele inclusive puxando a missa, rezando no microfone e dizendo errado. Né? Tem muita oração que precisa prestar atenção. O que significa? O que quer dizer? Né? Tá bom. Aqui eu coloquei também sacrifícios. Aqui a gente vê que todas as pessoas, todos nós, passamos por algum sacrifício, por algum sofrimento, por alguma dor. Todo mundo. Eu não conheço ninguém que tenha dito para mim, eu estou completamente saudável. Eu estou completamente feliz. Todos têm os seus problemas. Todos têm os seus problemas. Nós temos uma mensagem já no nosso primeiro livrinho que fala sobre sofrimento. Sofrimento pode ser uma dádiva, se a gente usá-lo como sacrifício e oferecer este sacrifício para alguém, para as almas, ou para alguém que é vivo, oferecer o sacrifício. Muitos santos queriam o sacrifício, pediam o sacrifício, pediam humilhações, inclusive, para poder oferecer para alguém. O sacrifício, então, pode ser um motivo de santificação para as pessoas. A dor, tudo que a gente possa passar de ruim, pode servir para a salvação das pessoas, se a gente tornar aquilo, transformar aquilo num sacrifício. Um sacrifício de amor, de paz, oferecendo, então, para alguém. Muita gente sofre com problemas, né, com dores, feridas. E aí já houve um caso, ou vários casos, mas um de uma maneira especial, em que a pessoa queria e pedia para a cura. E cada vez que ela vinha, ela pedia a cura. Queria para me rezar, para ela se curar. Então tá, um dia eu disse, tá, tu quer se curar mesmo? Então tá, então eu vou pedir. Mas aí a pessoa, sabe, Cláudio, às vezes eu penso assim, e se eu me curar, o que eu vou ter de sacrifício para oferecer para Deus? Está vendo? Então ela não tinha certeza se queria a cura ou não. Então a doença pode ser sim um sacrifício que a gente possa oferecer para Deus. Mas não quer dizer que tenha que ser esse sacrifício. Você pode ter outros sacrifícios, outras maneiras, não é? De oferecer para Deus outras coisas que não seja a tua doença ou a tua dor. Então você tem que decidir, eu quero ou não quero. Porque Deus não vai fazer nada se você não tiver certeza
se você tiver dúvidas ou se você não sabe o que você quer. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? Eu coloquei aqui também os odres. Hoje eu estava lendo no Evangelho de São Lucas. Nos outros evangelhos também tem, mas hoje eu estava lendo um pedacinho do Lucas lá e falava sobre odres, né? Não coloca vinho novo no odre velho, porque senão o odre arrebenta, né? Vinho novo se bota em odres novos, senão o velho arrebenta. E eu fiquei meditando depois, conversando um pouquinho com Jesus, mas o que quer dizer isso aí? O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que você é um velho, e se você não for um odre novo, você não vai receber vinho novo. Não adianta alguém evangelizar alguém se ele não é convertido, se ele não é uma pessoa boa, se ele não é um odre já novo. Todo mundo pode se transformar num odre novo. Todo mundo que é pecador, por pior que seja, ele pode se transformar num odre novo. Numa alma nova, num coração novo. E essa alma nova, esse coração novo, aí sim tem direito de receber o vinho novo. O vinho que transforma, que eleva, que santifica, que dá o céu para a gente. E quem não se modificar, não se transformar, não adianta, porque o vinho novo vai cada vez piorar, vai arrebentar. Porque aí é sacrilégio, é mais pecado ainda, né? Por isso que a gente precisa prestar atenção quando a gente pede alguma coisa para Deus, ou quando a gente precisa ver se a gente merece, se a gente está preparado até para receber qualquer graça. E muitas pessoas pedem graças, mas não estão merecendo porque não estão vivendo o estado de graça. Eles não querem rezar. Quantas pessoas vêm pedir coisas para a gente, eu tenho que rezar isso. Rezar não é necessário. Rezar, se converter, procurar o sacerdote para uma confissão, para transformar, renascer, como dizia Jesus, se transformar de novo numa criança, num coraçãozinho puro, para então sim merecer a graça, merecer o vinho doce, né? O vinho que vem do céu. Então são coisas que a gente precisa prestar atenção na nossa vida. Só balbuciar a oração, só rezar, e não se modificar, não se transformar, nós não vamos chegar a lugar algum. Não vamos chegar e nem vamos merecer chegar em lugar algum. Então é necessidade da mudança completa de vida. Vida nova, nós precisamos então lutar com isso. E já que nós estamos começando um ano novo, vamos aproveitar já o começo do ano, né? Para transformar a nossa vida, para ver o que precisa mudar, o que a gente precisa aprender. E eu estava lendo a Suma Teológica do São Tomás de Aquino, né? Eu tenho 5 volumes lá, né? São 5 volumes. Cada volume tem 1000 e poucas páginas. Eu não vou ler tudo aquilo lá, né? Porque as primeiras páginas que eu li eu já não entendi nada. É muito complicado. E não é isso que o céu pede, não precisa complicar as coisas. Não precisa complicar. Estudar é necessário. Quem quer ser padre, quem quer ser diácono, é preciso entender, é preciso saber, não é? Mas não quer dizer que é obrigado a saber tudo que o padre tem que saber, que o diácono tem que saber. Não. Tem que ser aquilo que nós sabemos. Aquilo que nós sabemos, nós podemos oferecer para Deus. Aqui do nosso tamanho. É como eu costumava dizer, eu tenho que ser, tenho que viver o meu tamanho. E não o tamanho do Luiz, do diácono Luiz, e não o tamanho do Frei Luiz, não o tamanho, não. Eu tenho que ver o meu tamanho. Mas viver completo, o meu tamanho, do meu jeito. E assim, nós podemos então
ter uma vida diferente, uma vida nova, se nós realmente vivermos com amor, com confiança, acreditar em Deus. Acreditar. Eu acho assim que se a gente está rezando aqui, hoje, é porque nós acreditamos em alguma coisa, né? Porque nós temos fé. Acreditamos. Senão nós estaríamos aqui perdendo tempo rezando. Não é? Mas a fé também não quer dizer que só a oração já é um motivo de fé. A oração nos ajuda a ter fé. Nos ajuda a crescer na fé. Nos ajuda a procurar a fé. Nos ajuda a viver, então, cada vez mais no caminho que leva para Deus, que leva para o céu. Vocês todos que estão aqui, ó. Ai de vocês, se vocês não irem para o céu, porque eu vou ficar com muita saudade de vocês. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.